Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone e WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Estamos de volta com Folha no Ar. Primeira edição, são 8h09. Temos a presença do Rogério Siqueira aqui conosco. Vamos voltar ao papo, porque tem muito assunto ainda. Vamos agora até mais ou menos 8h30, 8h35. Vamos olhar o relógio, Rogério, senão a gente já. Vamos com o relógio, hein? Vamos com o relógio aqui. Rogério, nos últimos tempos, sobretudo acho que dos anos 2000 para cá, é uma questão de... É uma palavra que está muito na moda, a questão do empoderamento, né? Sim. E, sobretudo, com as mulheres negras, houve uma mudança de perspectiva. Antigamente, a valorização era alisar o cabelo. Hoje em dia, as mulheres valorizam o cabelo crespo. Isso abriu um novo mote comercial também. A gente não pode ser hipócrita nesse sentido. É uma mudança de perspectiva. E Campos tem aí mudança, acompanha essa mudança. A Secretaria também acompanha isso, porque é uma maquiagem específica, é um tratamento de cabelo específico, e isso as pessoas precisam se adaptar. E eu, se eu não me engano, na própria superintendência tinha cursos voltados a isso, né, para preparar o mercado para receber esse público. Isso acontece ainda? Então, a gente tenta buscar com esses parceiros, né, também cursos, por exemplo, eles que estão vinculados a essa área da beleza, né, ter esse recorte específico, porque é um público que merece um atendimento específico e que é enorme do ponto de vista do potencial do mercado. Né? Eu lembro da minha mãe contando que não tinha esse negócio de creme para pro cabelo crespo, etc. Eu cresci sem isso. Né? Ou creme ou hidratante para a pele negra. Ela falou, isso é uma coisa que, como você está falando, é nova, porque e muito por conta da luta do movimento negro, né? E não só aqui no Brasil, mas no âmbito mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, os negros americanos trataram disso de uma maneira muito mais rápida do que a gente, por conta da formação deles lá. Mas essa coisa da beleza negra, né, da gente se reconhecer enquanto belo, foi nos tirado ao longo dos anos. A gente sempre considerado feio, o esquisito, chamavam no nariz de batata, o cabelo duro. Quer dizer, essas piadas, por exemplo, que faziam, esse bullying, né, esse racismo, vamos botar aqui cordial, que de nada de cordial não tem nada, né, montaram, né, um estereótipo na cabeça do próprio negro de que ele não reconhecia a própria beleza, né, e isso é um dano psicológico que foi feito em lote, né, com os negros e aos quatro cantos do país. Quando a gente começa a ter essa retomada, essa consciência que o nosso cabelo, não existe cabelo ruim, a gente tem o nosso cabelo que é tão bonito quanto qualquer outro, que o alisamento ele tem que ser uma opção sua se você quiser, não tem que ser uma obrigação, uma imposição estética da sociedade, né? Que o mercado publicitário tem sim que botar pessoas negras para que ele se reconheça naquele produto que você quer ofertar, que a gente tem que estar na novela também, que a novela brasileira que tenta ser essa síntese da nossa sociedade. Atrizes que não sejam usadas somente como papel de empregada, né? Exatamente. Mudar um pouquinho para não isso. cravar esses Aliás, estereótipos. A Globo tem mania de... Agora melhorou um pouco. Porque isso destruía a autoestima do negro. Então, essa é uma luta que foi uma luta a duras penas conseguiu que o mercado enxergasse, né? E o mercado está dizendo que é bonzinho, mas enxergou o potencial econômico disso. Então, aí começa a produção, né, de produtos, no caso cosméticos, para negros e afrodescendentes de maneira geral. A gente está lá com curso, por exemplo, de maquiagem para a pele negra, né? E que talvez seja um dos cursos com maior procura, tanto que a gente vai abrir um outro no próximo semestre, porque a gente não dá conta das vagas que a gente consegue ofertar com o número de inscrições, mas você vê a vontade das pessoas, né, de trabalhar com esse público. Então, em geral, as pessoas que procuram lá são mulheres, de maquiagem de pele negra, são mulheres negras, né, que moram na periferia da cidade e já querem trabalhar com isso. Elas entendem disso de maneira empírica, porque obviamente elas estão ali se maquiando em casa, etc. Mas agora dá um recorte profissional, ter um diploma, ela poder apresentar isso em determinado salão,
né? Ou abrir o próprio negócio aonde ela mora. Então, quer dizer, as pessoas se empoderam da sua própria história, né? Quando você se empodera da sua própria história, você se empodera das questões que lhe dignificam, né? Aí sim você consegue, por exemplo, entender o potencial, por exemplo, comercial que aquilo tem dentro da tua própria comunidade. Você viu uma coisa engraçada? Tudo uma questão de marketing também, né? Porque o marketing, quando ele é bem usado, a narrativa é tudo, a gente vive a disputa narrativa. Exatamente. Durante anos e anos e anos e anos, quando não se falava muito em protetor solar, quando não se falava muito em câncer de pele, as mulheres brancas frequentavam desesperadamente a praia para ficarem mais morenas, para terem tonalidade mais escura de pele. Sim. Muitas com aquele cabelo liso reclamavam porque o cabelo era lambido, faziam permanente para o cabelo ficar crespo. O bronzeamento artificial, por exemplo, é moda na Europa. Bronzeamento artificial nos Estados Unidos, então é uma... Eu tenho uma prima na Irlanda que ela falou, Rogério, você ia rir aqui na Irlanda, porque o que tem de gente, né, com bronzeamento artificial que fica altamente estranho, à luz do conceito de beleza que a gente tem no Brasil, né, e ela fala, é engraçado você ver isso, né? Você vê que muita gente nunca está satisfeito com o que tem, né? Reclamava porque era branca demais, aí queria ficar mais moreno e tal. Mas é isso, ao longo da história a gente teve um processo muito, muito cruel no Brasil de diminuição de tudo aquilo, né, que vinha do negro, que tinha a ver com o negro. Então, todos os termos que eram vinculados a negros eram depreciativos, eram pequenas violências que foram ajudar a formar, né, na cabeça do brasileiro, né, o estereótipo do negro, né, o estereótipo que não reflete a realidade. Agora aqui, falando à luz da história, esse dia eu estava assistindo uma entrevista com duas revisoras da obra de Monteiro Lobato. Sim. E elas ficavam na dúvida de tirar os termos racistas, que é bom a gente falar hoje considerados racistas, porque aquela época era o racismo, mas era um outro entendimento cultural. Sim, sim. Como que você avalia? Você acha que deve ser retirado, ser reescrito, ou deve ser uma nota de rodapé explicando que aquilo ali um dia já foi natural, para que a pessoa possa ter noção da dimensão do que se avançou, mesmo que tenha sido muito pouco? Então, eu acho que nenhuma obra artística ela pode ser banida sob pena da gente esquecer a história, né? Então o que acontece? O Monteiro Lobato, e sobretudo pela dimensão que ele tem dentro da formação cultural brasileira, você não pode excluir uma coisa dessa da obra de Monteiro Lobato, mas tem que estar explícito ali, aí eu concordo com certeza que aquilo ali é uma manifestação racista, né? Do racismo da época, o modelo da época, né? E dá uma contextualizada histórica daquilo, mas fazer o banimento pelo banimento, aí eu acredito que estaria mais no campo da censura, uma obra de arte de um cara que não está nem mais vivo aqui para se defender. Eu concordo com o Coelho? Claro que não. Mas tantos outros professaram também obras com uma série de preconceitos, mas que a luz da história tem que estar ali para a gente marcar e falar, ó, ele era racista. Senão as pessoas não vão saber como é que acontecia a época. Por exemplo, o livro Mein Kampf, do Hitler, continuou a ser editado, e era do Hitler, pô. O livro que fundamenta teoricamente o que ele queria. A formação do nazismo. Exatamente. Você vai dizer que o livro não tem que ser proibido de ser lido? Não. As pessoas têm que entender como é que esse processo histórico se deu. A pior coisa que a gente pode fazer, né, é a ocultação, o apagamento da história, sob qualquer perspectiva. Você tem que fazer a reflexão, a análise, entender que aquilo se foi ruim ou foi bom para a sociedade, né? E da mesma maneira com que a Alemanha, por exemplo, não deixa o nazismo ser apagado da história, né? A gente não deveria deixar o racismo ser apagado da história à luz da gente, sob pena, quer dizer, da gente apagar que o racismo é uma realidade que acontece há tantos e tantos anos no Brasil e em outros lugares do mundo. Então eu acho que a censura pela censura não deve, mas tem que ser contextualizado historicamente. Sim. Mas também demonizar, por exemplo, o Monteiro Lobato também é um pouco injusto, né? Por causa de três passagens de um livro que refletia a realidade da época. Eu acho que o livro é uma caricatura. O livro é uma caricatura da época, de como a sociedade via o negro, e isso, a grande questão é a contextualização desse livro
hoje nas bases das definições que a gente tem do que é racismo, do racismo estrutural, do racismo cordial e desses conceitos todos que a gente trabalha, tem que ser contextualizado. Depende muito também por quem lê, né? Agora, acho que outros autores que não Monteiro Lobato podem entrar nessa lista aí. Sim. Autores que, por exemplo, foram invisibilizados à época. Autores negros, quer dizer. Então, claro. Então também seria uma medida importante. Mas a gente precisa retratar de que maneira o racismo se manifestava nas diferentes épocas aqui no Brasil. Porque ele não se manifesta da mesma maneira do que há 40, 50 anos atrás. Nem as pessoas tinham a compreensão que a gente tem hoje. Pois é, no caso do Sítio Pica-Pau Amarelo, talvez pelos olhos de quem lê, a figura mais importante, mais lúdica e bonita da história é a tia Anastácia. Exato. Hã? Só que é isso. Que tinha uma doçura que ele soube explorar. Só que também aí a gente pode trabalhar, fazer a crítica. Ela é trabalhada sempre como empregada doméstica, quer dizer, que estava ali direto, etc. À disposição da família branca. Então, isso refletia a sociedade brasileira? Refletia, era um retrato daquela época. Temos que romantizar isso? Não. Eu sou contra a romantização. A romantização do racismo à brasileira, a romantização desses estereótipos sociais. Isso a gente não pode fazer. A gente tem que fazer análise crítica e passar, sobretudo para os nossos jovens, né, que eu acho que é onde a gente tem que trabalhar fundamentalmente esse tipo de visão, para que ele tenha uma visão crítica do que é e do que foi o país dele. Agora, vamos meio que nacionalizar, já falamos do cenário de literatura, que é uma questão nacional. Questão de cotas raciais em universidades. Sempre é um assunto polêmico, sempre dá discussão sobre. Como você tem avaliado a política atual de cotas no nosso país e o que pode ser feito para tentar aprimorar em todos os setores? Claro, eu acho que a política de cotas, sem dúvida nenhuma, incluiu uma parcela significante da sociedade que, ao longo da história, foi alijada do processo da educação brasileira. Então, o que acontece? Ela é uma política, a política de cota, ela não é uma política que resolve todos os problemas, mas ela faz com que o ideal, vamos botar aqui o ideal, que seria o quê? Todo mundo tivesse uma educação de base, né, decente, e que não precisasse de cota. Seria o sonho da sociedade brasileira. Aí eu concordo. Agora, com você 100%. mas como existe um fato histórico bem definido sobre diversos parâmetros econômicos, sociológicos, etc., né, que definiu uma faixa da sociedade que foi alijada do processo de educação superior ao longo de determinados anos, a gente não poderia, enquanto se reforma, por exemplo, o sistema de educação, perder mais uma geração, né, mas uma geração que teve aí, uma parte deles, teve sim um ensino um ensino deficitário, porque a gente conhece os problemas do ensino público brasileiro, os problemas estruturais, muito embora essas escolas maravilhosas, mas os problemas estruturais. Então a gente não poderia perder uma geração inteira, né, mais uma geração, quer dizer, né, num país que só há 130 anos acabou a escravidão no Brasil. 130 anos são 2 gerações e meia. A gente teve 350 anos de exploração forçada do negro. A gente tem que ter medidas que reparem, à luz da história, essa discrepância que foi construída em 130 anos. Né? Só em 2002, a gente veio ter uma política de Estado que tratasse desse tipo de reparação. Porque, por exemplo, quando a gente fala da sociedade brasileira, vou pegar minha família aqui, porque minha família decorre do corte de cana aqui em Campos. Eu posso falar de cadeira. Né? Minha avó falava que na década de... E bisavó também da década de 30 ali, aqui em Campos, o pessoal trabalhava, e elas trabalhavam, por exemplo, na fazenda, no corte de cana, mas não podia sair da fazenda, não tinha salário, recebia um saco de açúcar como salário, no caso, né? Peraí, essas são características ainda do sistema da escravidão. Isso na década de 30. Aí quer dizer, minha avó sai fugida, minha bisavó bota ela fugida no trem aqui de Campos para ir pro Rio encontrar uma prima que ia arrumar um emprego de empregada doméstica para ela. Foi ser empregada doméstica no Leblon, sem ganhar salário, mas já era muito melhor do que o corte de cana. Você morar no Leblon, morava na casa da família, e então depois ela se muda para Teresópolis com uma outra família que ela vai trabalhar, e aí conhece meu avô, e aí tem, entre aspas, a liberdade dela. Mas esse processo acontece em lote no país. É verdade. Então, quer dizer, uma geração e meia de uma pessoa que não teve estudo, não teve acesso ao estudo, porque minha avó passou a vida toda sem estudar. A partir da geração da minha mãe,
né, é que se começa as pessoas a tentarem ingressar na faculdade, mas com toda a dificuldade que o ensino proporcionou. Você imagina isso acontecendo num país do tamanho do Brasil, com as proporções do Brasil, né? E tão somente 130 anos de liberdade desassistida, porque a abolição da escravatura é o quê? Elevação do negro de categoria de mercadoria para a categoria de cidadão no pleno gozo da sua cidadania. Mas ele não gozou plenamente da cidadania. Claro que não, porque largaram ele sem condições nenhuma de sobrevivência. E aí pegamos as famílias tradicionais de Campos, né, que estão aí há 120, há 100 anos, continuam perpetuando a riqueza. Assim como a riqueza se perpetua, a pobreza também se perpetua, a vulnerabilidade também se perpetua. Se você não quebrar esse ciclo, ele vai continuar sendo reproduzido ao longo da história. Mas muitas famílias que eram ricas há 120 anos atrás, hoje não tem mas nada. É quebra do ciclo, né? Exato. Mas muitas ainda continuam nas classes, na classe dominante. Então, para essa faixa... O nome ainda tem peso. Muita coisa. E aí, então, para essa faixa da sociedade, em que ao longo da história você não teve qualquer tipo de auxílio do Estado significativo que visasse reparar esse processo de 350 anos, eu acho que a cota é tão somente um dedo do que precisa ser feito, né? E foi muito bem aplicado. Tem seus defeitos? Claro, como toda política pública vai ter. Você tem que corrigir as distorções, né? Mas não matar o projeto inteiro por conta das distorções que podem haver aqui e ali. Então foi fundamental para a inserção da faixa mais pobre e dos negros, que são a maioria da população, dentro do espaço privilegiado. Deixa eu só organizar o que você está falando, que eu acho que é perfeito o que você disse em relação ao ensino básico. Sim. O ensino segundo grau, por exemplo. Né? Na década de 70, os melhores colégios do Brasil do ensino fundamental, básico, eram os públicos. Eram os colégios públicos. Você fazia prova para entrar no ensino médio? Você lembra? Você vai lembrar disso? Não. Era um negócio muito sério. Mas também a oferta de vaga era mínima, em comparação com o que a gente tem hoje. Não, peraí. Mas você tinha o colégio, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, tinham mais de 2.000 alunos. Sim. Você tinha um colégio de aplicação com mais de 800, 900 alunos. Você tinha o colégio militar, que era gratuito também. Você tinha o Instituto, acho que esqueci o nome agora, tinha o Instituto de Educação das Mulheres, que não era só das mulheres, 90% dos alunos eram mulheres, mas tinham homens também. Tinha o Instituto Lafayette, que era um colégio, era dificílimo você entrar, mas você só entrava com capacidade. Então as pessoas entravam na faculdade com base, com condições de fazer o vestibular. Eu, por exemplo, quando fiz a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, fiz a minha vida toda no colégio público, poderia até pagar para um colégio particular, mas para o colégio particular só ia quem era burro, para usar o termo. E deixa eu fazer um recorte, talvez, disso que você esteja falando, porque você vai me perdoar até, Marco, não é nada contra você não, mas você fala de uma posição que é privilegiada dentro da sociedade brasileira. Ao contrário. Porque o que acontece? Né? Estudar naquele tempo, na escola pública, era um privilégio, porque você tinha que trabalhar. Porra, meu pai trabalha desde os 11 anos de idade. Só foi fazer ensino médio com 40 anos, e faculdade agora com 50. Sim, querido, mas não é o ponto. É uma parte do ponto, porque estudar, acesso ao ensino público, inclusive, naquela época, era um privilégio. Também era um privilégio, concordo também com você. Mas você tinha base. Então, por exemplo, na minha turma, tanto no colégio de aplicação quanto na faculdade, 70% eram pessoas pobres. 70% eram pessoas de classe média baixa. E que alçaram fizeram grandes faculdades públicas porque tinham base. Hoje, o ensino médio no Brasil, segundo até eu vi outro dia uma reportagem de um professor, é o pior do mundo. É o pior do mundo. E é muito complicado isso. Eu sei porque eu tive a oportunidade de estudar tanto em escola pública quanto em escola particular, enquanto bolsista. Né? Não venho de família abastada, então conheço esses dois universos de alguma maneira. Né? A gente tem deficiência no ensino público? Claro que a gente tem deficiências estruturais. São estruturais. Né? Mas é isso, a gente não pode massacrar uma geração inteira por conta dessas deficiências. Então o que acontece? Mas o massacre começou nos anos 90. Lá nos anos 90 começou a se destruir a educação básica.
e tentar investir na educação superior, quando, na verdade, o processo inverso é que é o correto. E aí, o que acontece? Quando a gente inclui o negro, o pobre, o morador de favela nas universidades, a gente começa a ter uma transformação que ainda, eu acredito que seja pequena, não é tudo que o Brasil precisa, porque quando implantaram cota na UERJ, óbvio, teve aluno que enfrentou dificuldade nos primeiros períodos, enfrentou, porque existia uma disparidade na base inicial. Mas você pega lá grandes cursos, e tem estudos que você pode dar uma olhada, que o desempenho dos alunos cotistas acabou sendo maior do que aqueles não cotistas, porque o aluno cotista ele entende que aquela oportunidade é a oportunidade da vida dele, mas assim, ele não tem outra. É tiro único. Eu não tenho dúvida disso. É uma bala no tambor só, né? Eu não tenho dúvida disso. Então, a necessidade faz a competência. Ele acaba que por compensar. Mas olha, mas você tem que oportunizar para que a pessoa possa exercer o mérito dela. Se você não oportuniza a pessoa exercer o mérito, você não pode nem falar em meritocracia. É isso que eu estou falando, né? Porque a gente tem que entender a diferença entre privilégio e mérito, né? O mérito, por exemplo, estamos eu e você aqui, somos 2 jornalistas. Uhum. Acredito que nós estejamos em condições iguais, porque estudamos em bons colégios, claro. Fizemos boa faculdade, etc. E aí, nós partimos do mesmo lugar, né? E a meritocracia ela pode ser exercida nesse cenário, em que existe um equilíbrio de oportunidade. Quando não tem equilíbrio de oportunidade, aí você pega e classifica como privilégio. E aí tudo que o outro faz, eu já considero como heroísmo, né? Então os negros que conseguiram se formar na faculdade na década de 90 ou antes, para mim são heróis, né? E eu também tiro pela experiência da família, né? Literalmente, meu tio, minha mãe, passaram fome para fazer faculdade. Não tinha o que comer na faculdade mesmo, não tinha dinheiro, né? E fizeram porque tiveram um pensamento época que eu acho muito disruptivo, que enfrentaram toda a realidade periférica, né, de violência, etc., falta de condição, e falaram o que ia fazer. Peitaram, por exemplo, inclusive familiares que diziam que aquilo ali não era para preto, né? E fizeram. Então, para mim, eu considero como heróis. Então, se você não dá a oportunidade da pessoa exercer o mérito, ela nunca ela vai ser um talento natimorto. Obama falou isso agora, quando veio no Brasil, né? Então, o que acontece? Em condições de igualdade, e aí por isso que a cota está dentro do conceito daquele princípio jurídico da isonomia material, que é tratar os desiguais nesse sentido do ponto de vista social, socioeconômico, histórico, na medida de suas desigualdades, para você dar equidade, equilíbrio, né? Porque igualdade por igualdade, sem dar as mesmas condições, né? E dizer que o cara tem que atingir isso aqui, né? Você está privilegiando um setor, né, e não sendo honesto intelectualmente. Rogério, esse é o princípio do golfe. O princípio do golfe é o princípio do handicap. Sim. Se você é o Tiger Woods e vai jogar comigo, eu posso jogar com você desde que eu use um handicap. Sim. Senão, em igualdade de condições, não vai ter nunca jogo. Exato. E aí, quando eu falo das cotas, eu estou falando aqui tanto das cotas raciais quanto das cotas sociais. Claro, não, a gente entende o que você está falando. Por exemplo, política afirmativa nos Estados Unidos existiu muito antes da gente, década de 70 já tinha. Por exemplo, a gente tem a formação da classe média negra americana, óbvio que o processo lá foi um processo muito de cisão da sociedade, quer dizer, ficou um fla-flu danado, né, branco de um lado, pretos do outro, mas... Norte-Sul, né? Não só Norte-Sul, né? Ajudou também. Ajudou também no processo da Guerra de Secessão, aquela história toda que a gente já conhece. Mas o que acontece? Como lá foi um fla-flu, muito declarado, aqui não teve essa coisa aqui no Brasil do tapinha nas costas, né? E etc. Essa coisa de racismo não existe. Todos os processos de ruptura do Brasil foram assim, né? República, de império para república, uma abolição da escravatura só no papel. A formação da classe média negra americana, com todos os problemas que ele tem, se deu de maneira muito mais sólida aqui no Brasil, porque teve isso. Teve política afirmativa lá atrás, né? E aí começaram a se formar médicos negros, advogados negros, formar grupos empresariais negros, eleger pessoas negras, e aí sim você começa a ter participação na sociedade. Ao fim e ao cabo, elegeram um presidente, né? Mas ficou no processo há muito mais tempo que a gente.
Então a gente está engateando ainda, à luz da história, nesses processos para equalizar a nossa sociedade nesses termos aí. Rogério, a gente tem muito assunto sobre políticas públicas para a gente conversar. Pô, eu adoro falar. Mas a gente também tem um assunto que a gente gosta de falar bastante, que é política. Vamos aproveitar esses últimos minutinhos que a gente tem aqui para falar sobre o cenário eleitoral que já vem se desenhando aí. Tá certo, você é membro do governo, mas você acompanha, já participou de N campanhas. A gente já se conhece há muito tempo. Desse ramo, inclusive, de cobertura política. Como você está vendo se desenhar o cenário político-eleitoral aqui em Campos? Né? Você tem o prefeito Rafael Diniz, naturalmente, candidato à reeleição. Você tem a candidatura do garotismo, que tudo se desenha que seja o Vladimir o nome, embora ele diga que não é o candidato, o nome vai sair ainda do grupo. Tem candidaturas de terceira via surgindo, com o Caio, que foi candidato em 2012, com Gil Viana, Rodrigo Bacelar. Como você está analisando esse cenário? Caminha para uma eleição em 2 turnos no ano que vem? Olha, não dá pra gente ser pitonísea aqui e dizer o que vai acontecer na eleição, porque as últimas eleições... Não, de 2016 nos surpreendeu demais também, né? Surpreendeu de todas as maneiras. Está tudo na eleição de prefeito, quando na eleição de presidente também, a última, nos surpreendeu pra caramba. Então, assim, eu acho que é o tempo das forças políticas se reorganizarem. Eu acho que o cenário nacional vai ditar muito o que vai acontecer no cenário municipal. E a gente está vindo agora mais uma onda que atinge, por exemplo, o governo Bolsonaro, né, que a gente não sabe a extensão e o dano que isso vai causar, né, essas revelações do Intercept. Mas hoje está muito vinculado, até por conta da crise dos municípios, né, de maneira geral, o cenário nacional ele define muito como as forças vão se colocar no cenário local. O prefeito Rafael Diniz é naturalmente candidato, vem fazendo um trabalho, ganhou com uma margem muito boa de votos no primeiro turno na última eleição. Então, quer dizer, ele ainda tem um recall eleitoral respeitável, né, e vai trabalhar para ampliar, né, esse recall, com certeza. E as outras forças, né, a força que o antagonizava na última eleição era a força do garotismo, que de alguma maneira vinha desde a década de 89 para cá, alternando entre garotistas e ex-garotistas. Né? Rafael rompe esse ciclo de alternância do garotismo, né, e isso talvez seja um marco muito importante que as pessoas vão saber reconhecer, acredito que na hora da eleição. Então, o cenário, ao que me parece, tende a ser um cenário em que a disputa se polarize, né, entre duas forças muito grandes aqui, que é o prefeito Rafael Diniz, que está prefeito com um grupo heterogêneo, né, de ampla coalizão, né, que foi um grupo de ampla coalizão, o retorno, a tentativa de retorno do garotismo, e aí o intérprete me parece ser o Vladimir, mas está uma disputa interna ali, porque o próprio garotinho já chegou a falar na Rosinha, não sei como é que eles vão resolver. O próprio Vladimir fala isso. Exatamente, isso é no âmbito familiar, ela tem que ver as questões dos processos dela. As inelegibilidades, né? E aí, obviamente, a gente pode ter alguma surpresa com a terceira via, né? Mas acredito que a tendência para o ano que vem sejam as alianças, né? Porque o cenário de Campos das últimas eleições, e não só nessa última eleição de prefeito como na outra, era um cenário de muitos candidatos, todo mundo lembra, né? E todo mundo dizendo que é candidato, e todo mundo se fortalece para ficar bem na pesquisa e depois fazer uma composição programática que vai terminar numa aliança eleitoral. Mas as pessoas precisam, e estão no seu direito de fazê-lo, né? Da maneira que acham, de fortalecer seu nome, para que lá na frente, aquele que tiver mais força vai ter mais peso, talvez, na negociação para a composição eleitoral. Eu acredito que ele esteja nisso e que ainda, pelo cenário que está posto hoje, as forças gravitam em torno ou do Vladimir com o garotismo ou do prefeito Rafael Diniz, que veio como na última eleição, essa terceira via antagonizando também o que estava posto de cenário na eleição passada. Então acho que a tendência parece ser essa, não dá para dizer se vai ser primeiro ou segundo turno, porque Campos a gente não pode esperar nada nesse sentido. Agora a tendência parece ser essa, Rogério, e parece que não é isso que os dois querem também. Um não prefere enfrentar um outro num eventual segundo turno do que enfrentar um nome de terceira via que poderia cooptar votos dos dois, o nome de terceira via. É muito improvável que o eleitor do Rafael vote no Vladimir, como é muito improvável que o eleitor do Vladimir vote no Rafael. Então, para os dois não seria o cenário ideal,
como, como a Luísa sempre fez essa analogia aqui no programa, como no cenário nacional, o PT queria Bolsonaro e Bolsonaro queria um PT no segundo turno? Então, eu especificamente não troquei ideia com o prefeito, não conversei sobre esse assunto especificamente de eleições. Até porque para o prefeito é muito melhor que o cenário não se desenhe agora, né? Para quem está no governo, é melhor deixar a discussão exato, bem. O prefeito está trabalhando muito, né, para entregar as demandas que ele colocou no plano de governo e as questões que eles julgam ser mais emergentes de emergência, né, na cidade, mas no momento certo, com certeza, essas forças vão passar a gravitar em torno de quem estiver melhor posicionado nas pesquisas. Isso, para mim, é um fato. Se eles querem um ao outro no segundo turno, eu li o texto do Aloysio, realmente eu não sei, mas me parece ser a tendência no cenário que está posto hoje. Porque Rafael é frontalmente um antagonismo ao garotismo e se consagrou na urna em função disso, né? E Vladimir é o intérprete hoje do garotismo ou do que eles dizem de ser a renovação interna do garotismo naquela disputa que houve, né, entre o grupo da renovação e o pessoal, e os cabeças brancas, né, que deu o conflito, que desembocou no conflito Pudim-Garotinho, por exemplo, no rompimento de Pudim, né, e no alijamento de Vladimir numa eleição. Então, quer dizer, eles precisam internamente conversar e ver de quem vai ser o intérprete do garotismo clássico, ou desse neogarotismo, vamos colocar assim, né? Porque uma muito força boa. Que o antagoniza já está posta, que é o prefeito Rafael Diniz, que o antagoniza de várias maneiras, pelo modelo de gestão, pela prática de gestão, né? E pelas propostas de política pública, né? Que a meu ver, são mais honestas intelectualmente, né? E colocam a cidade em perspectiva, mas com responsabilidade fiscal e orçamentária. Isso aí não tenho dúvida qualquer, mas acho que os dois vão estar melhores colocados para sair numa disputa eleitoral. Bom, Rogério, foi um prazer ter você aqui. Não, prazer enorme. Né? Sensacional. Eu agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo teu esforço, pela dedicação, pelo sofrimento que isso gera. Sim, né? Sim. O desgaste emocional muito grande. Desgaste emocional muito grande. E continue. Obrigado. Continue, não esmoreça. Não, esmorecer jamais. Não esmoreça. Agradecer a Folha da Manhã aqui, a você, o Arnaldo, ao Beto, ao Cláudio Nogueira, mandar um abraço para o Aloysio, né, que há muito não vejo também, quero dar um abraço dele quando tiver oportunidade, aos colegas de imprensa, de maneira geral aqui do Grupo Folha, que sempre me recebem muito bem, sempre que vocês quiserem também eu estou à inteira disposição para prestar qualquer esclarecimento, a gente está no serviço público para isso. Essa porta está sempre aberta. Muito obrigado. Tá bom? Vamos ao pequeno intervalo, eu fico com o Arnaldo por aqui, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. A Proteus, moderna.